Gente, então vamos lá. A aula de hoje vai ser uma aula de nivelamento. Então, quem faz parte do curso de teologia já vai ter ouvido algumas coisas que eu vou falar aqui na aula de hoje. Mas eu preciso me certificar que todo mundo esteja no mesmo ponto para que eu possa realmente continuar a discorrer e falar sobre libertação. Esse é o nosso tema, né? Escola de Libertadores. E o versículo-chave que o Senhor me deu foi Colossenses 1,13. Das trevas para o reino do Filho do seu amor. Né? O Senhor é aquele que nos transporta do lugar de trevas, do lugar de dor, do lugar de prisão e nos introduz ao reino do Filho do seu amor. Eu não vou ler tudo que está aqui na apostila durante as aulas, mas eu recomendo que você leia, porque eu coloquei tudo bem mastigadinho. Então vai te ajudar a compreender melhor o conteúdo. A única coisa que eu vou ler vai ser a carta de introdução que eu fiz para vocês, que está aí no começo. Então eu acho que vai falar tudo que eu preciso falar e eu não falaria se não fosse por meio da leitura, porque eu ia esquecer de alguma coisa. Então acompanhem aí comigo, é de todo o meu coração para vocês. Alunos queridos, compartilhar com vocês esse material é para mim motivo de tamanha alegria e gratidão ao Senhor Jesus. Primeiramente porque o que vamos aqui estudar diz respeito do Evangelho genuíno de Cristo, que não é outro senão buscar e salvar o que está perdido, quebrar as correntes da impiedade e apregoar o ano aceitável da salvação. De igual modo me regozijo, pois toda a informação aqui depositada é fruto de experiências e processos vividos todos aos pés da cruz. Muito deste conteúdo o Senhor me deu ao longo dos anos, quando em lágrimas eu busquei por respostas, frente à necessidade de lidar com os meus dilemas pessoais. Esse Deus cheio de graça e de bondade encheu-me de uma santa inquietação e não conformismo com as realidades que eu enfrentava. Eu sabia que em Cristo havia liberdade, que a sua palavra não mentia ao dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tudo começou quando eu recebi de presente um livro dado pelos meus pais. Eles haviam recebido a orientação do nosso pastor na época de não permitir que eu tivesse acesso ao conteúdo de libertação, por acreditar ser pesado demais para um jovem de 13, 14 anos, que era a idade que eu tinha. Mas graças a Deus os meus pais não ouviram aquele homem. Eu era um adolescente recém-batizado nas águas e já batizado no Espírito Santo, com o coração queimando por Cristo, mas também cheio de dores, de angústias, de amarguras. Eu acreditava ser rejeitado, eu estava preso em diversas áreas da minha vida. Eu tinha na época entrado para o ministério de intercessão e havia testemunhado diversas manifestações demoníacas. Havia um movimento de libertação acontecendo na igreja naquele momento. E eu sentia tanta sede, eu tinha tanto desejo por conhecer mais, eu queria ir fundo. Então, para a glória de Deus, minha mãe não só comprou o livro, como também, que fazia muito sucesso na época, como também dedicou a mim e me presenteou com aquele tesouro vindo diretamente do céu para o meu coração. Eu jamais seria o mesmo após a leitura daquele livro. Eu estou compartilhando parte do meu testemunho com vocês para que vocês entendam que não importa quem você é, qual a sua cor, a sua nacionalidade, como é a sua família, a classe social, se você é um cristão novo ou um bom religioso de anos, a sua idade de fato não importa. Sendo você um adolescente ou uma criança ou um idoso no leito de morte, onde quer que esse material chegue, eu quero que você saiba que Cristo é o grande libertador e está interessado em libertar você. Não viva mais um só dia da sua vida como um escravo, quando Jesus já pagou o preço de sua liberdade, tendo exposto à vergonha o nosso adversário na cruz do Calvário. Depois daquele livro vieram outros e outros, muitas vezes em que eu me debrucei nas Escrituras, processos de jejum, muita oração. Deus me levou por um longo caminho de anos. Mas aquele que começou a boa obra em nós é fiel para cumpri-la até o grande dia. Filipenses 1,6. A obra em minha vida não acabou, ele continua trabalhando em mim. Mas certamente eu me alegro em dizer que já não sou mais quem fui. Eu era cego, agora os meus olhos veem. João 9,25.
Eu te desafio a tomar por compromisso realizar esse curso do começo ao fim, dando atenção e importância ao processo que hoje se inicia. Então, assim como naquele dia, uma pausa aí na leitura, eu recebi aquele livro, hoje o Senhor traz cada um de vocês para essa sala, para esse material, porque Deus trouxe cada um para um processo de libertação. Amém. E eu queria que vocês se comprometessem em falar, não, daqui hoje é um marco, eu vou considerar esse curso como um marco. Deus trouxe você aqui, não fui eu que convidei, foi o próprio Senhor. Vou continuar a leitura. Então, eu te desafio a tomar por compromisso realizar esse curso do começo ao fim, dando atenção e importância ao processo que hoje se inicia. Não tenho a pretensão de dizer que esse material é uma obra acabada, ou que em si mesmo possa fazer algo por você. Mas se você aplicar essas informações, regado à oração, guiado pelo amigo Espírito Santo, permitindo que o seu coração receba a palavra misturada com a fé, Hebreus 4:2, eu não tenho dúvida que o resultado será glória ao nome de Jesus, pois tudo aqui é por Ele e para Ele. Eu me comprometo com a palavra, porque esta sim é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, a fim de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e discernir as intenções do coração. Hebreus 4:12. Somente a palavra, que é o próprio Cristo, é capaz de promover libertação verdadeira. Eu apenas sou a boca profética que anuncia: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mateus 3:1. Você precisa participar desse processo ativamente, do início ao fim, vivenciando cada aula e cada etapa, pois temos um adversário legalista que, observando qualquer pequenina brecha que permanecer aberta em sua vida, continuará requerendo o seu direito. Você vai entender isso mais para frente. E o processo de libertação, então, não será completo. Precisamos abandonar a ideia de que é possível sermos parciais. Não existe a possibilidade de entregar a Deus apenas algumas áreas da vida, ou fazermos alguma coisa pela metade e alcançarmos bom êxito. Não é possível ficar em cima do muro, ou você está com Cristo ou não está. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11:23. Não mentirei, presta bastante atenção nisso. Parte desses processos poderão causar dor. Não é fácil revisitar áreas que costumeiramente varremos para debaixo do tapete. Pecados precisarão ser confessados e abandonados. Renúncias serão feitas frente a muitos confrontos. Mas eu lhes asseguro que não há nada melhor do que desfrutar da liberdade que recebemos por meio de uma vida com Jesus. Muitos cristãos acreditam que basta apenas aceitar a Cristo e tornar-se membro de uma igreja local, e milagrosamente todas as questões serão resolvidas como em uma mágica. Porém, o cristão que pensa assim nega a doutrina da santificação. Aceitar a Jesus é a largada de uma vida com Ele, mas o destino final é a glória de sua presença em um céu de santidade. Todo esse percurso até lá diz respeito a uma vida de libertação, o abandonar das velhas práticas e o conquistar por meio do Espírito Santo novos hábitos que correspondam à nova vida que recebemos em Cristo. Antes de terminar essa parte, gostaria de lembrá-los que lidaremos durante todo esse processo e enquanto vivemos com um inimigo espiritual que nos odeia. Ele é mentiroso e fará o possível para tentar impedi-los de alcançar as bênçãos que aqueles que concluírem esse processo receberão. Portanto, sejam vigilantes e aprendam a discernir todo pensamento de auto-boicote. Exemplo: eu não preciso disso, eu estou bem cansado hoje, talvez eu falte a aula, e etc, etc, etc. Ele é incansável em criar diversas maneiras de tentar nos parar. Porém, ele já foi vencido por Jesus Cristo, que vive para todo sempre. Tome posse dessa vitória e viva. Finalizo agradecendo a Deus por ter reunido algumas poucas pessoas em uma tarde de sábado, com a desculpa de conversar sobre teologia. Naquele dia, o Espírito
de vida nos visitou e disse: eu ainda quero libertar os oprimidos do diabo. Aquela mesma voz gritou: escola de libertadores. E eu disse: amém, eis-me aqui. Estava naquele dia a Mari, a Cláudia, minha mãe, a tia Fernanda, o Jean e a Carol. Eu dedico esse material a esse Jesus lindo que me olhou nos olhos e me disse um dia: segue-me. Agradeço a todo o apoio da minha pastora e mãe, Renata Moraes, que desde sempre acreditou e encorajou meu ministério. Agradeço também as contribuições da pastora Cláudia Santana. É um trabalho em equipe e os frutos nós colheremos juntos. E agradeço também a Patrícia, que orou por mim todo esse período, mulher de Deus na minha vida. E eu termino dizendo que o Evangelho de Jesus continua sendo o poder de Deus para libertar os cativos. Vocês creem e concordam com isso? Eu creio. Glória a Deus. Então, gente, o Evangelho é poder de Deus. Eu fiz toda essa carta para vocês entenderem o quanto eu e Deus estamos levando a sério esse processo. Amém? Amém. Então, leve também a sério. Faça um compromisso de estar aqui às 12 aulas. Cada aula nós vamos ter uma parte teórica e uma parte prática. Nós vamos aprender o conteúdo e nós vamos aplicar o conteúdo em oração, com práticas espirituais de renúncia. Se você perder uma dessas aulas, o seu processo vai ficar inconcluso. Então, mesmo que você não venha, faça a aula lá virtualmente. Mas é importante que você venha, porque a gente vai editar as práticas, tá bom? Então a gente vai orar, a gente vai ungir, enfim, cada aula vai ter a sua prática. Então vamos lá à introdução desse curso. Primeira coisa que eu queria falar é: quem precisa de libertação? Pergunto para vocês. Amém, glória a Deus. Não era uma pergunta assim: eu preciso de libertação. A pergunta é: quais são as pessoas? Eu planejei a pergunta errada. Quais são as pessoas que precisam de libertação? Todos. Todos. Ah, outra coisa que eu queria falar. Não é um monólogo, embora eu estou de microfone, tem vídeo, está sendo gravado, eu quero que vocês interajam comigo. Pode falar, pode perguntar, amém? Todas as pessoas precisam de libertação. Há libertação disponível para todos? Sim. Por quê? Porque o próprio Deus está no meio, né? Então não tem nada difícil para Deus. Amém. O que mais? A luta não é contra a carne. A principal é os potestades. Mas olha a minha pergunta, gente. Eu perguntei se todos podem ser livres. Vocês responderam que sim. E aí, por que todas as pessoas não são livres? Porque elas não conhecem totalmente a Deus. A verdade. Existe uma chave para ser liberto. É através da pessoa de Cristo Jesus. Então, embora o convite à libertação está aberto a todos, só é liberto quem recebe Jesus. Esse é o princípio básico. Então eu coloquei aqui que nós vamos começar a aula de hoje reconhecendo que aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, que a gente recebe Jesus como nós. Todo mundo aqui é cristão e já aceitou Jesus? Precisa ser cristão e confessar. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A maneira como nós seremos livres é através de Cristo Jesus. Então eu coloquei aí uma oração de confissão de fé, que quem nunca recebeu Jesus pode fazer, mas eu gostaria que nós começássemos isso na parte prática. Então nós vamos fazer uma oração, cada um vai fazer a sua oração individualmente, de renovação da aliança, como se hoje fosse, o Senhor entrega para cada um de nós um caderno em branco, vamos imaginar assim, uma nova página. E como que a gente vai recomeçar? A gente recomeça por meio de Jesus Cristo.
Então eu queria convidar vocês, para vocês fecharem os seus olhos, se concentrarem, quem quiser se ajoelhar. Nós vamos fazer uma oração curta e a gente vai entrar diante do trono da graça. Entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A maneira como nós seremos livres somente é por meio de Jesus. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, não precisa repetir não, cada um faz a sua oração. Nessa hora nós estamos diante da Tua presença e nós entendemos que a libertação está disponível para todos. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nos perdoando, nos purificando, nos limpando. Mas nós precisamos aceitar e receber e tomar posse. E é isso que queremos fazer nessa hora, Senhor. Renovar a nossa aliança contigo. Declarar que nós começamos aqui algo novo. Declarar, Senhor, que até aqui foi de uma maneira. Mas em nome de Jesus, o Senhor nos dá uma oportunidade de novo começo. E nós queremos tomar posse desta oportunidade para entrar, Senhor, neste novo tempo, Senhor, e vivenciar este novo tempo, na Sua presença, Senhor. Então nós Te recebemos como nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Nós declaramos que não teremos outro Deus além de Ti. Nós declaramos que precisamos do Senhor, que Tu és tudo que queremos, Senhor, que sem Ti nada podemos, Senhor. Em nome de Jesus, que seja esse, Deus, um marco de novo tempo sobre cada vida. Que os meus irmãos possam receber essa oportunidade que o Senhor entrega de recomeçar, Senhor. Nós queremos começar esse curso, Deus, assumindo essa responsabilidade de tomar posse deste novo começo, Senhor, e de trilhar uma nova estrada em Ti, Senhor. Não importa como foi até aqui, não importa qual é o lugar de onde nós viemos, Senhor, não importa quais são as cargas que os meus irmãos chegam até aqui essa noite, mas importa que o Senhor está pronto para fazer algo novo, Senhor, na vida dos Teus servos. Que seja liberada essa novidade, no nome de Cristo Jesus. Que seja destravado este novo tempo, em nome de Jesus Cristo. Vamos declarar todos juntos: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós Te agradecemos, por esta oportunidade, de novo começo. Nós Te pedimos, Senhor, que verdadeiramente seja feito na nossa vida nova, todas as coisas. Ainda, Senhor, que o Senhor precise fazer novo de novo. Que seja hoje, Senhor, dia de novo começo, de recomeçar, de abandonar aquilo que está ficando para trás e de olhar para frente. Em nome de Jesus, Senhor, tira os nossos olhos do nosso passado, das heranças, daquilo, Senhor, que não pertence mais à nova criatura, e nos capacita a vivenciar uma nova realidade a partir de hoje. Senhor Jesus, mais uma vez confessamos que Tu és o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Queremos declarar que não teremos outros deuses diante de Ti. Destituímos no trono da nossa vida qualquer pessoa ou circunstância, seja ela material ou não, que esteja ocupando o trono das nossas vidas. Seja o centro, Jesus. Obrigado por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Nós tomamos posse em nome de Jesus. Amém. Vocês tomam posse, gente? Glória a Deus. Bom, demais instruções. Está lá. Esse é o título. Esqueci de numerar.
Né? Se tivesse sido numerado, ia ajudar bastante. Vocês vão ficar comigo? Sim. Nós temos uma jornada aí, fica bem grudado em mim. Vão ser 12 aulas, cada aula um tema. O tema de hoje vai ser pecado. Nós vamos começar falando sobre a origem do pecado. Então lembra que eu falei, vai ser uma aula introdutória de nivelamento. Tem algumas pessoas que vão reouvir algumas coisas, mas tem outras que vai ser novidade. Então a gente precisa estar todo mundo na mesma página. Cada aula tem uma temática que nós vamos abordar, uma parte teórica e uma parte prática. Nós precisamos fazer uma aliança agora, que é tudo o que acontecer nesta aula vai ficar na aula. Todo mundo se compromete comigo? Levanta sua mão para eu entender. Porque, gente, nós vamos abordar processo de libertação. Coisas podem acontecer, temáticas a gente pode falar. Alguém pode abrir o coração de repente e não dá para virar comentário de todo mundo. Combinado? Então eu coloquei assim, que aquilo que for tratado aqui é de total sigilo. E a gente é de responsabilidade de cada um aqui. Amém? Deixa eu ver o que eu preciso falar aqui importante. Toda aula vai ter um exercício, uma lição de casa, bem simples, que é um capítulo bíblico para você estudar. Vocês se comprometem também a estudarem um capítulo e darem uma relida na apostila, porque só assim vocês vão conseguir absorver o conteúdo. E a última coisa que eu já quero ensinar, sempre quando a gente vai lidar com libertação, nós estamos falando de um adversário espiritual que vai lutar contra a gente. E o tempo inteiro ele vai querer fazer o possível para que a gente não alcance aquilo que Deus tem. Só que Deus nos deu algumas ferramentas espirituais e muitas vezes a gente perde as nossas batalhas diárias por não utilizar as ferramentas. A primeira delas são esses 2 versículos que eu coloquei aí. 2 Coríntios 10, 4 e 5 e Efésios 6, do 10 ao 17. Esses textos são importantes e a gente precisa orar isso todos os dias. Alguém aqui tem a prática de se revestir da armadura todos os dias? Só vi uma pessoa que fez 5 na cabeça. Então, gente, tem que ser um compromisso diário. Por quê? O nosso adversário dorme? Cochila? Descansa? Não. Ele está o tempo inteiro preparado para lançar uma seta. E nós, na batalha espiritual, muitas vezes vamos tomando ações mediadoras. A gente vai remediando as circunstâncias. Então vem uma seta, aí a gente chora, aí nós vamos orar, nós vamos repreender. Só que o Senhor quer nos ensinar desde agora, do princípio, a tomar ações preventivas. Então vocês vão anotar essa palavra, prevenção. Porque durante todo esse curso eu vou ensinar vocês a lidar consigo mesmo, para depois a lidar com outras pessoas. Então você é o seu ministro de libertação. Você é a pessoa que vai se ministrar. Então todos os dias ao acordar você tem que declarar Efésios 6:10 em primeira pessoa. Nós vamos fazer isso. Então o primeiro texto fala sobre levar a mente cativa à obediência de Cristo. Nós precisamos... O que isso significa? Quem sabe dizer o que significa levar a mente cativa à obediência de Cristo? Que vem os pensamentos sobre a nossa mente, que vem o pensamento de Cristo, que é escrito na palavra. Exatamente. Por quê? Desde a hora que a gente dorme, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a nossa mente está trabalhando. Primeira pergunta que eu faço para vocês: quais são os tipos de pensamentos que passam na mente de vocês? Todos.
Que bom que o Rogério foi sincero, né? Passa assim, que saco, tá chovendo, eu tenho que levantar cedo, eu vou pegar o metrô, meu Deus, eu esqueci minha chave, onde eu coloquei o RG? Há pensamentos do tipo assim, eu odeio quando tal pessoa fala tal coisa. Enfim, pensamentos N's. Mas a Bíblia nos diz o seguinte, que nós deveríamos pensar em determinadas coisas. Então, essa é a primeira lição que vocês precisam aprender para vencer a batalha espiritual. Sondar os pensamentos. Porque presta bastante atenção no que eu vou falar. Não são todos os pensamentos que passam na sua mente que são você que pensa aquilo. Existem muitos pensamentos que passam na nossa mente que não foram uma origem nossa. E aí eu vou falar isso mais pra frente. Vai ter uma aula que eu vou falar só sobre isso. Esses pensamentos muitas vezes vão vir para nós como uma forma de sugestão, como uma seta ou como uma vontade. E Satanás, ele é muito ardiloso, ele fala em primeira pessoa. Então ele fala assim, eu detesto fulano. Ele fala em primeira pessoa. E aí, logo, você cai naquela... Você tem a opção de cair ou de não cair naquela isca de Satanás. Se você concordar com aquele pensamento, você abre uma brecha. E aí aquilo se torna um sofisma. Aquilo entra para você. O que é um sofisma? Quem sabe me dizer o que é um sofisma? Pode falar, gente, não tenha medo. Exatamente. Quando você toma por verdade uma mentira. Então, sofisma é quando você toma por verdade uma mentira. Então, eu vou, pegar o exemplo da minha mãe, porque, o diabo vem e coloca na minha mente, eu odeio a Renata. A Renata, desde que ela chegou, ela não olha na minha cara. O diabo começa a alimentar a nossa mente com esse tipo de pensamento. E a gente acha que somos nós que estamos pensando. Qual é o nosso desafio? Senhor Jesus, eu levo a minha mente cativa à obediência de Cristo. Sondar. Por isso que lá na carta que eu li, eu falei que vocês vão precisar ser ativos na batalha espiritual. Porque eu não vou estar com você quando você pisar fora daqui ou durante a aula. Durante a aula, Satanás vai trazer pensamentos à sua mente. Mas você decide levar a sua mente cativa à obediência de Cristo. Então, qual é a primeira lição básica da guerra espiritual? Entender que a guerra é espiritual. Se eu estou numa guerra espiritual, com o que eu luto? Com as armas espirituais. Então, primeira ferramenta, levar a mente cativa à obediência de Cristo. Vocês precisam, a partir de hoje, começar a analisar no que eu estou pensando. Quais são os pensamentos corriqueiros na minha mente? E examinar, será que esses pensamentos são meus? E segundo desafio é revestir-se da armadura de Deus. Efésios 6:10. Porque quando eu me revisto da armadura de Deus, eu estou me armando para vencer essa batalha espiritual. Eu estou me revestindo, me preparando. Eu já começo o meu dia entendendo. Estou em batalha espiritual. Amém? Amém? Então nós vamos fazer isso agora prático. Então, vamos orar. Diga assim, Senhor Jesus, mediante a sua palavra, que está escrito em 2 Coríntios 10,
Versículo 4. Eu te peço que o Senhor leve os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus. E eu declaro que as armas da minha guerra não são carnais, mas elas são espirituais, para desfazer pensamentos e sofismas e qualquer altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu te agradeço por isso. Amém. Todo dia de manhã faça essa oração. Aí a segunda, então vocês já vão ter o desafio de orar, né? Porque tem que fazer essa oração. E o segundo desafio é Efésios 6:10. Nós vamos orar agora. Declare assim: Senhor Jesus, mediante a sua palavra, descrita em Efésios 6:10, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Eu me revisto de toda a armadura de Deus, para que eu possa estar firme contra todas as astutas ciladas do maligno. Eu calço os meus pés com a pregação do Evangelho da Paz. Eu cinjo os meus lombos com a justiça. Eu tomo posse do cinturão da verdade e do capacete da salvação. Eu uso agora o escudo da fé, com o qual eu apago agora todos os dardos inflamados do maligno. E eu tomo posse também da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E havendo feito tudo, eu ficarei firme. Muito obrigado, Senhor. Amém. Gente, por que eu estou fazendo vocês repetirem? Não é porque reza, não é nada disso, é para ensinar como que faz, tá bom? Então durante todo o curso eu vou ensinar vocês. Gente, é um divisor de águas na vida. Examinar os pensamentos, levar a mente cativa à obediência de Jesus e se revestir da armadura de Deus. E uma terceira oração. Eu fiz de propósito. Sempre quando eu vou pregar, eu oro repreendendo os demônios, amarrando os demônios que estão no lugar, repreendendo distração, comichão nos ouvidos. Por quê? Lembra que eu falei que nós vamos precisar aprender a ter atitudes preventivas? É assim que a gente faz. Vai estudar a palavra, se reveste da armadura, leva a mente cativa à obediência de Cristo e já repreende os demônios. Porque eu vou falar para vocês, todas as vezes que vocês se sentarem para estudar a palavra, Satanás vai querer impedir. Sempre. Até Jesus voltar. A batalha espiritual, ela não cessa. Então, nós não podemos esperar a bagunça acontecer para a gente repreender. Quem aqui, seja bem sincero, não vou julgar, tem dificuldade de se concentrar, de ler as escrituras, dá sono, alguém chama, alguém bate na porta. Vocês perceberam que quando a gente começou aqui, alguém falou lá fora, estava um ambiente espiritual estranho? Porque existem demônios que querem impedir isso. Então, a partir de hoje, atitude preventiva. Nós vamos agora, vou ensinar vocês. Vocês não vão cansar de mim, que eu vou pedir para vocês repetirem. Então nós vamos orar assim: Senhor Jesus, na autoridade do Teu nome, nós damos agora uma ordem de comando, amarrando e repreendendo todos os demônios que querem impedir o fluir daquilo que Deus tem para realizar neste lugar, para realizar na minha vida. Saia agora, sem direito
Cerca todo este lugar. Cobre-nos com o sangue de Cristo. E nos ajude nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. É assim que a gente luta a batalha espiritual. Ativamente. Primeira coisa também que eu quero falar para vocês: não tenham medo. O diabo, ele sempre vai querer utilizar o medo como uma ferramenta, uma estratégia para nos paralisar. Sempre. Esse é o primeiro estágio da batalha, medo. Medo de repreender. Outra coisa. Todas as coisas foram criadas e são feitas por meio da palavra. A palavra tem poder. A Bíblia vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Então não adianta orar na mente, porque os demônios não leem a nossa mente. Você precisa sempre verbalizar. Então, abra bem a sua boca santa. Encare, a Bíblia diz em Tiago: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O resistir é ir na cara do inimigo, e falar: você vai sair, não sou eu que vou sair. Amém? Então vamos entrar no assunto, no conteúdo da aula. Está lá, aula 1, compreendendo o que é pecado. Só um recapitula dessa introdução. A nossa batalha espiritual. Primeira coisa, nós precisamos ser ativos na batalha espiritual. E nós precisamos ter atitudes preventivas, não remediadoras. Amém? E aí essa foi a introdução. Então eu coloquei aqui na introdução, aula 1, compreendendo o que é pecado. Eu comecei dizendo que tem uma coisa que me preocupa muito. Que Satanás, nós estamos numa era de egolatria, né? Do louvor ao eu, do o meu problema. E com isso, Satanás vai individualizando cada vez mais as pessoas, e nós somos levados a acreditar que só nós estamos passando por aquele problema. E muitas pessoas, durante muito tempo, elas ficam carregando um problema na vida delas, tenebroso, que elas não compartilham com ninguém. Primeiro porque a gente tem a dificuldade a gente lida com a situação de que as pessoas são fofoqueiras, é verdade. A gente lida com a questão da imaturidade das pessoas. Então nós temos uma igreja completamente imatura para abertura com relação à confissão. Mas Tiago vai dizer: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então a gente tem uma dificuldade de confessar o nosso pecado para o irmão. E aí a gente fica levando aquele fardo sozinho. Mas já prestem bastante atenção nisso que eu vou falar para vocês, gente. Satanás só consegue manter você cativo se essa situação vulnerável continuar em trevas. A partir do momento que você traz isso à luz, muda a circunstância. Eu não estou falando que você tem que falar o seu pecado, sua área vulnerável para todo mundo, porque não é todo mundo que está preparado para ouvir. Mas você não pode ficar carregando esse pecado, esse fardo, essa situação, achando que só você está passando por isso. Então eu coloquei aqui o texto que é 1 Pedro 5,9, em que Pedro vai dizer assim para nós: meus irmãos, todo mundo no redor do mundo inteiro está passando pelas mesmas dificuldades. Persevera na fé. Foi a resposta de Jesus para aquele povo que foi acusar a mulher adúltera. Tem alguém aqui que não tem pecado? Então, todos nós temos áreas vulneráveis na vida. O diabo que quer fazer você acreditar que só você está passando por isso.
Então eu coloquei frases assim, que Satanás coloca na nossa mente. Você não é capaz de mensurar a dor que eu estou sentindo. Ninguém pode me ajudar com isso. Devo ser a pior pessoa do universo. Por que todo mundo está bem e só eu estou lidando com essas questões? Alguém já teve algum desses pensamentos? Nossa, meu Deus. Várias vezes. Todo mundo passa por isso. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para vocês: você não está só. Todos, do pequeno ao grande, temos uma área vulnerável. Uma não, né? Um leque de áreas vulneráveis na vida. Uma situação em que precisamos de libertação. Uma situação em que estamos em processo. Uma situação em que estamos caminhando até que seja o dia perfeito. Mas você não pode se comportar como se você fosse a única pessoa da face da terra que está lidando com esse problema e ninguém pode te ajudar. Isso é mentira de Satanás. Existe liberdade para todos. Aleluia. É muito engraçado, só lembrando um episódio de quando eu comecei esse processo de libertação, que nada a pastora sabe. Satanás colocava assim na minha mente: você vai ser rejeitada se você confessar esse pecado. E com certeza não foi, né? Isso. Exatamente. Mas é isso que ele falava na minha mente: você vai ser rejeitada por eles se você confessar os seus pecados. Por que Satanás faz isso? Enquanto estiver em trevas, ele continua atuando. Continua te mantendo cativo. Então sabe aquela coisa que só você sabe, que você não abre, aquele pensamento? Hoje, traga a luz de Cristo. Ainda que você fale: olha, não tenho para quem falar hoje. Você precisa verbalizar isso diante do trono de Deus. Senhor, eu não sei lidar com esta área. O que eu faço? Amém? Amém. Então eu coloquei assim. Então eu fiz essa introdução falando do individualismo, né? Que Satanás vai colocando as pessoas, e isso é muito latente nos nossos dias. A gente vê cada vez mais as pessoas em casa, sozinhas, depressivas, não suportando a sua dor, carregando um fardo a ponto que elas se matam. Mas eu coloco assim: porém, mais do que isso, precisamos compreender que todos somos seres criados por um único Deus verdadeiro. Todos somos carnalmente descendentes de um único homem, Adão. E esse pecou, colocando todo mundo no mesmo barco. Então, gente, isso é ponto. Adão pecou e todos estão no mesmo barco. Aí agora eu vou recapitular algumas coisas para a gente entender essa introdução e eu poder avançar no conteúdo. Então, saindo dessa visão individualista, onde eu penso que só eu estou lidando com esse problema, vamos ver a vida de uma forma macro, que vocês, alunos de teologia, estão cansados de saber. Cremos que existe um único Deus. Amém? Amém. Porque a Bíblia diz, e porque nós podemos olhar para o mundo e ver a revelação desse Deus que criou todas as coisas e que desenvolveu e idealizou o mundo. Né? Se você quer saber mais do que isso, faça o curso de teologia. Agora eu vou fazer a propaganda inversa. Ou você pode pesquisar também. Então eu coloquei Colossenses 1,16. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Esse Deus, Ele criou as coisas em duas partes. Porque João vai dizer, João 4,24, que Ele é Espírito. Por Ele ser Espírito, parte da sua criação é material, parte da sua criação é espiritual. Então Ele criou a terra, os planetas, os animais, mas Ele criou anjos, os céus, uma parte espiritual. E aí vocês sabem toda a história que esse Deus Criador criou anjos e criou Lúcifer, e esse Lúcifer caiu. Tudo desfrutava de um processo de perfeição, de harmonia, até que Lúcifer peca e se torna a personificação do mal. Está aí os textos bíblicos para quem não conhece: Isaías 14, do 9 ao 16, Ezequiel 28,
do 12 ao 19, e Ezequiel 31, do 3 ao 18. Aí eu vou fazer perguntas, né? Que é mais legal do que eu ficar falando. Como se dá o processo da queda? O que Lúcifer cria? Quem são os autores aí? Mentira! Lúcifer cria mentira. A Bíblia vai chamar ele do pai da mentira. Ezequiel vai falar que pela multiplicação do seu comércio, o seu coração se obscureceu. Então ele começa mentindo, introduzindo no mundo que a gente chama, o que a Bíblia chama de ciência do bem e do mal. A possibilidade, o pensamento, a ideia de que bem e mal podem conviver. Isso acontece tudo antes da criação do homem. O caráter de Deus é colocado em queixa. Deus cria o homem, introduz o homem no jardim. Nesse jardim coloca a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, e dá para o homem direito de escolha. O que o homem faz? Peca. Escolhe se apartar de Deus. A partir do momento que ele usa a sua escolha, entra o pecado na humanidade. Jesus, eu repreendo todo mal em nome de Jesus. O pecado então entra na humanidade. E aí nós somos inseridos em um contexto de dia e noite, de trevas e claridade, de sol e lua, etc. Diga. Antes de Adão, era tudo espiritual. E por que Deus quis criar tudo material? Antes de Adão era espiritual, né? Porque Deus, ele tinha um plano, mas é que é isso. Eu não posso entrar nesse caminho porque não é aula de teologia. Eu tenho que voltar para cá, bem resumido. Deus tinha um plano. Desde o princípio o Senhor idealizou criar o homem. Lembra da pregação de domingo do pastor Luiz? Que Jesus é a imagem do Deus invisível. A proposta de Deus sempre foi trazer o espiritual para o material. Amém? Respondi sua pergunta? Mas eu no profundo eu entro com você, que eu não posso me perder agora no caminho. Mas aí, gente, onde que eu quero chegar? Deus estabeleceu 3 leis espirituais. Quem é meu aluno sabe. Deus estabeleceu as leis físicas, Deus estabeleceu as leis espirituais. Quais são? Estão aí. Livre escolha. Lei da livre escolha. Consequência. Lei da consequência e lei da fé. Por que eu estou falando disso? Porque é fundamental entender isso. Deus, ele decide criar seres livres. Se os seres não tivessem a oportunidade de escolher um outro caminho, seria uma manipulação, ok? Então ele decide criar seres livres. Só que ele não retira a consequência da escolha que esses seres tomarão. Então, para toda ação existe uma reação. Então, gente, a primeira lei é a lei da livre escolha. Vocês são livres, vocês podem escolher. Mas, Adão, o dia que você comer dessa fruta, certamente você morrerá. O que está acontecendo nessa Eles rua? estão fazendo uma manutenção na rua. Senhor. Limpeza de poeira, eu nunca vi isso. Sangue. Limpeza material e espiritual. A minha tia saiu, mas não é. Eu repreendi, não foi o Isaac, foi a rua. Ah, tá. Então tá bom. Gente, é porque o barulho, eu tenho uma dificuldade, orem pela minha vida, eu tenho uma dificuldade, eu sou extremamente auditivo, e Satanás sabe. Então, mas eu vou me concentrar aqui. Então, olha só, gente. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Lei da livre escolha leva a lei da consequência. Vocês sabem a história. Adão pecou. Qual é a consequência do pecado? A morte. Morte. Agora a morte está na humanidade. E aí eu coloquei o texto de Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. O que eu quero dizer com isso?
Quando Adão peca, o que acontece com ele? Ele é tentado por quem? Por quem? Por quem que ele foi tentado? Por Satanás. Satanás era personificado por quem? Pela serpente. Pela serpente. O que acontece com alguém que é picado por uma serpente? O veneno entra na corrente sanguínea e essa pessoa vai à morte. É exatamente isso que acontece com a humanidade. A serpente picou a humanidade. E nós estamos infectados com o veneno da serpente. Infectados com o veneno da serpente. Quem sabe me dizer o que começa a acontecer? Qual é o processo de infecção? Entra na corrente sanguínea, começa a acontecer o que com a pessoa? Ela começa a passar mal, geralmente dá um inchaço no lugar, fica vermelho, abre uma ferida, ela começa a vomitar, ela começa a tremer, ela tem um ataque epilético, uma convulsão, espasmos. É exatamente isso que nós vivenciamos. O veneno da serpente na corrente sanguínea da humanidade. A partir do pecado de Adão, todos que são filhos de Adão recebem o que a gente chama de pecado original. O veneno da serpente. Isso é uma herança. É uma herança. É uma grande herança. Ótimo ele ter falado sobre isso. Porque os pastores contemporâneos vão dizer, não existe herança hereditária. Como? Como se o princípio básico da Bíblia é que Jesus morreu na cruz para pagar a herança que nós recebemos por meio de Adão. Então, eu estou falando de livre escolha e consequência. Nós recebemos a consequência do pecado de Adão. A partir do pecado de Adão, todo mundo nasce com o veneno da serpente. Porque você nasceu fruto de uma relação sexual, então aquele veneno que estava em Adão foi passado até chegar em você. Ou seja, o veneno da serpente no nosso corpo vai produzir o que em nós? A mesma coisa que um veneno de uma serpente produz no corpo de uma pessoa. Então nós já nascemos deformados pelo veneno da serpente nas mais diversas áreas da vida. Ô Nando, tem veneno de cobra que a pessoa fica até cega na hora. Exatamente. É Exatamente. Então eu pergunto para vocês: nascemos com inclinações pecaminosas? Exato. Olha, a pastora Cláudia soprando aí, ó. Então eu coloquei, deixa eu ver o versículo que eu ia falar. Salmo 51, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então, por exemplo, hoje a gente vive um tempo que existe a ideologia de gênero, por exemplo. E aí a galera da ideologia de gênero vai argumentar o seguinte: eu não posso vivenciar, por exemplo, deixar de ter uma orientação sexual X, porque eu nasci assim. Quem já ouviu isso? A igreja vai discordar com isso? Não. A igreja vai falar verdade, porque a Bíblia diz. Salmo 51: em pecado me concebeu a minha mãe. Agora, a pergunta é: eu preciso permanecer com a deformidade que o veneno da serpente trouxe na minha corrente sanguínea? Não. É uma escolha. E a escolha vai levar a uma consequência. Então, gente, não importa qual é a área de recuperação de cada um aqui. Vou falar algumas: fofoca, mentira, glutonaria, amor e sexo. Me ajudem aí. Sei lá. Ira, facção, homossexualidade. Não importa. De fato, nós vamos nascer com inclinações naturais
para pecados. Mas Cristo Jesus morreu na cruz como antídoto para o veneno da serpente. Aleluia. Vocês se lembram que Deus ordenou para Moisés que fosse colocada uma serpente no madeiro? Porque o povo estava sendo picado e todo mundo que olhasse para aquela serpente no madeiro era curado. O que Deus está querendo dizer através disso? Que Jesus é o antídoto para o veneno da serpente. Que Jesus ia cravar a serpente na Exatamente. Oi? E os antigos acreditavam que folha de figueira, um chazinho de folha de figueira, tira o veneno da cobra. Mas a figueira é símbolo de Israel. E de onde veio Jesus? Israel. Onde deu? Então, a folha da figueira, o fruto da figueira, é eficaz para acabar com o veneno da cobra. Exatamente, gente. Então, não importa a área de recuperação, a resposta, a solução é Jesus. Então vamos seguir. Romanos 3,23 diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Tem como eu nascer sem a semente do pecado? Não. Todo mundo aqui nasceu fruto de um esperma que se juntou, um espermatozoide que se juntou com um óvulo. Mesmo fertilização in vitro, não importa. Diga. Por isso que Cristo nasceu concebido. Exatamente. Concepção virginal. Por isso que Jesus nasce por concepção virginal. Porque aí ele não recebe a herança do pecado original. Então, o primeiro ponto. Todo mundo recebeu a herança do pecado original. Qual que é o antídoto para solucionar o veneno da serpente no nosso corpo? Jesus. Quando que eu recebo do antídoto? Quando eu reconheço meus pecados. Quando a pessoa nasce, né? Tem um momento. Não. Quando eu participo da ceia. Quando eu participo da ceia, eu me torno participante do corpo e do sangue de Jesus. Então, dia após dia, até o dia perfeito, eu vou ingerindo do antídoto. E a ideia teológica por trás disso é: Cristo vai sendo gerado em mim. O veneno, toda vez que eu participo da ceia, reduz o veneno da serpente e aumenta o antídoto, aquilo que é de Cristo em mim. Amém? Agora, chegamos no ponto então da aula de hoje na temática: falar sobre pecado. Então vamos recapitular, vou fazer esse recapitulo aqui. Entendemos que há um Deus Criador. Esse Deus é bom, justo, santo e verdadeiro. Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis e estabeleceu 3 leis espirituais principais para toda a sua criação: a lei da livre escolha, a lei da consequência e a lei da fé. Eu não falei sobre a lei da fé, mas a lei da fé é como eu recebo aquilo que Cristo fez por mim, por meio da fé. É simples. Aprendemos também que Satanás foi criado como um anjo de Deus, mas pecou. Escolheu apartar-se de Deus. E aprendemos que Deus criou o homem em inocência, em um estado de perfeição, e colocou no jardim do Éden. Porém, Deus também deu ao homem o direito de livre escolha. Mas como sabemos, Adão pecou, recebendo em si a consequência por suas escolhas. Não vamos ler, porque a gente já conhece o relato de Gênesis 3. Esse texto traz o relato acerca do que chamamos de pecado original. Adão usa o seu direito de escolha para opor-se à vontade do Criador. Observando a proposta de Lúcifer, Adão cai na tentação de ser igual a Deus, esquecendo-se que ele havia sido criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Olha que loucura, né? A proposta de Lúcifer foi: se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Ele já era a imagem e semelhança de Deus. Mas ele peca. E agora a gente vai entender como que é esse pecado. O que é esse pecado? Então, tem
tendo Adão sido criado do pó da terra, estando ele totalmente ligado a ela, e tendo ele recebido de Deus autoridade para governar sobre o jardim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos homens, ao pecar, Adão contamina toda a terra com seu pecado. A partir da queda de Adão, os animais se tornam ferozes, a terra passa a produzir espinhos, todos os descendentes diretos de Adão recebem a herança do pecado. Sendo assim, eu pergunto para vocês, o que é pecado? Sem ler aí na apostila. Bom, eu sempre sinto para as crianças, né? Eu vou até perguntar aqui, que pecado é tudo aquilo que a gente vê, que a gente fala, fazemos e estamos não agradando a Deus. Uma boa, ótimo, primeira vez que eu ouço isso. Já vou chegar no que você está falando. Mas o que mais? Erro, boa. O que mais? Algo que a gente faz que vai contra as escrituras. Boa também, algo que a gente faz que vai contra as escrituras. Eu coloquei assim, que a grosso modo, que milagre que eu não ouvi isso aqui. Sempre quando a gente pergunta o que é pecado, as pessoas falam, errar o alvo. É verdade, se a gente olhar o âmbito de que pecado é viver aquém do propósito de Deus. Viver uma vida abaixo daquilo que Deus estabeleceu. Porém, na essência do pecado de Adão, pecado é um desequilíbrio dos instintos vitais. Então, quais são os instintos? Deus nos criou, Deus é maravilhoso, né? Lá na nossa fita de DNA, por exemplo, tem as características da nossa cor, da nossa raça, a herança dos nossos pais. A gente tem um esquema da nossa personalidade, de quem nós seremos. E Deus criou o homem estabelecendo instintos. Então, quais instintos? Instintos de reprodução, instinto de sobrevivência, de autopreservação. Quando o homem peca, o que acontece com os instintos? Desequilibram. Então, todo pecado vai ser originado do desequilíbrio dos nossos instintos. Então, por exemplo, instinto de autopreservação. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que cuidar do corpo. Isso vai virar o quê? Gula, vai virar narcisismo, vai virar vaidade. Instinto de reprodução vai virar imoralidade sexual, lascívia, etc. Pecado é um desequilíbrio dos instintos. Quando nós recebemos Jesus, o que o Espírito Santo faz? Equilibra os instintos novamente. Vai equilibrando, vai alinhando, vai colocando as coisas no lugar. Mas pecado não é só desequilíbrio de instintos. Pecado está atrelado com o que o Abner falou. E aí eu quero agora sim que a gente vá lá em Gênesis 3:6. Meu Deus, Gênesis 3:6 vai dizer. Vocês vão prestar bastante, mas bastante atenção nesse versículo. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Olha que curioso. Nós precisamos compreender que todos os pecados derivam de 3 fontes. Se vocês olharem o escritor, ele descreveu certinho as 3 etapas do pecado. Primeiro, então quem está com a apostila aí eu separei. 1. A árvore realmente parecia agradável ao paladar. Primeira coisa, Eva já vinha provavelmente tendo uma conversa com a serpente, e aí um dia ela olha para a árvore. Vou exemplificar que a árvore é esse pedestal.
ela olha para a árvore e fala: a árvore realmente parece agradável ao meu paladar. 2, muito atraente aos olhos. 3, desejável para dela dar sagacidade. O que é isso, gente? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Todos os pecados derivam dessas 3 fontes: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Então, vou falar sobre cada uma. Concupiscência da carne. João utilizou esse termo para se referir à ânsia dos negociantes em contabilizar os seus lucros. Sabe aquele político que saliva por dinheiro? É isso. Está fortemente ligado, concupiscência da carne, está fortemente ligado ao desejo sexual, à luxúria, à vontade física e carnal, à cobiça por algo proibido, vícios reprováveis, paixão carnal ardente, prazer, desejo intenso. Isso é concupiscência da carne. Aquele fogo abrasador pelo pecado. Sabe aquela vontade viçosa que a boca saliva? Isso é concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos. É na mente que contemplamos, que sonhamos, que fantasiamos. A cobiça dos olhos é uma tentação mental. É uma tentação que vem através da mente. Jesus nos adverte que os olhos são as candeias da alma. Ou seja, os nossos olhos são uma porta de entrada direta para a nossa alma e para o nosso coração. Significa cobiçar com o olhar. Olhar e desejar. É isso E que eu- Jesus falou, né? Com relação ao adultério, né? Exatamente. Porque eles estavam só focados na prática do adultério. Sim. E aí Jesus falou da questão de você já na sua Se você mente. olhou, você já pegou. Diga. Até quando você olha assim, uma vitrine de uma padaria, por exemplo, aí você olha as doces, olha os pão, você já come com os olhos. Exatamente, né? Tem aquela... Claro que aí é um desejo que pode ser sadio ou pode ser pecaminoso. Depende do seu estado, né? Do seu desequilíbrio. Exatamente. Mas, gente, eu sei que eu estou falando bem do básico, mas vocês vão entender tudo que eu estou falando na próxima aula. Nas próximas aulas. Por que eu estou falando de pecado? Porque pecado é a maneira com a qual nós ficamos aprisionados. Ponto. Seja esse pecado nosso ou seja um pecado familiar. Como nós vimos o pecado de Adão e Eva. Então, hoje eu estou trazendo essa base para falar o que é pecado. E aí, como estão os nossos olhos? Como está a maneira com a qual nós vemos a vida? Porque os olhos são as candeias da alma. As coisas nós vamos aprender na aula que vem sobre corpo, alma e espírito, sobre um monte de coisa. A maneira como a primeira porta de entrada para a alma são os olhos. Também pergunto, quais coisas temos colocado diante dos nossos olhos? Eu me lembro que eu li um livro para homens, que eu recomendo para todos os varões aqui, que se chama Teleios, o Homem Completo. É do Dave Tyros. Como é que é o nome dele? Teleios, o Homem Completo. É o esposo da Dave Tyros, né? Então o nome dele é Larry. É que é bem parecido, Jerry, sei lá, não lembro. Mas vocês vão achar, Teleios, o Homem Completo. Eu posso mandar no grupo depois. E tem um capítulo desse livro que ele fala: coloque os seus olhos aos arreios da disciplina. Ele usa o exemplo do cavalo que é guiado pelos arreios. Vocês já viram? Sim. Né, a gente conduz o cavalo ali pelos arreios. E ele fala assim: homens, mas aí eu vou falar aqui para todos, coloque os seus olhos aos arreios da disciplina. Não é tudo que
está diante dos seus olhos que é para você olhar e ver? Que é para você permitir entrar dentro de você? Satanás é expert em tentar abrir os nossos olhos, fazer a gente enxergar coisas que não é para a gente enxergar, trazer coisas. Então, de repente, Satanás fala assim: você já reparou isso? E aí você presta atenção. Sansão, Davi. Ixi, a Bíblia está recheada. E isso pode parecer que seja só apenas com relação a algo sexual. Também é. Mas tem muita coisa. Então, por exemplo, vou usar um exemplo bem assim, do chulo. Glória a Deus que terminou. Aleluia. Barulho. Vou usar um exemplo bem básico. Quem assiste Datena todos os dias? Me perdoa, sei que não vai assistir. Tem alguém que assiste, tem gente que assiste. Mas o que eu quero dizer, Nós não assistimos, amém. Vamos entender. Quem assiste Datena, me perdoe, mas é levado a ver a vida em São Paulo com outros olhos. É mesmo. Só pensar E isso é mídia em jornal, mídia em geral. No começo da pandemia, quem ficava olhando só. Gente, eu conheço pessoas que estão deprimidíssimas. Dando uma vez, eu e a Nise estávamos voltando de ônibus de Curitiba e tinha uma mulher que estava vindo a primeira vez para São Paulo. A gente teve que ministrar a mulher, porque quando Quase estava que isso é chegando libertação. aqui em São Paulo, ela teve uma crise de pânico, porque ela tinha convicção que quando ela pusesse o segundo pé na rodoviária, ela ia ser assaltada. Ela teve uma crise de lembra nisso. Aí estava a Miss, eu, a missionária Vera e a Bruna, a gente teve que ministrar ela, falar que a gente nasceu, foi criada aqui, nunca foi assaltado. E, enfim, para ela se acalmar, oramos por ela, porque ela nunca saiu do Paraná. Quando ela se deu conta que ela estava prestes a entrar, que ela teve uma crise de loucura dentro do ônibus. Exatamente. Então, por quê? Porque ela provavelmente se alimentou de uma falsa... Não, até é verdade, existe uma realidade. Mas que existe uma hipervalorização, existe. E aí eu quero ainda aprofundar mais, perguntando sobre os olhos de vocês. Como vocês se veem? Como está a imagem que você vê diante do espelho? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Satanás quer abrir os nossos olhos. É tão incrível quando a pessoa tem uma autoestima elevada de si mesma. Por exemplo, a minha avó, essa semana eu ri tanto com a minha avó, porque ela falou assim para o meu avô. Ela falou: eu nasci toda perfeita. Eu sou toda perfeita. Eu falei: ô avó. Aí o meu avô, menininha, eu sou perfeita, Paulo. Não tem nenhuma parte faltando em mim. Aí eu falei: glória a Deus. Nando, só uma... Na verdade, um testemunho da verdade, né? Sim. Eu me lembro que na minha adolescência, né, ainda luto com isso, né? Sempre tive uma luta com obesidade. Então, vários distúrbios, ansiedade, aí você acaba descontando, até comentando com o Rick sobre isso. E então, na minha adolescência e infância, eu sempre fui a prima gordinha, né? Que nunca tinha uma estética boa. Então, aí todo aquilo, não só os olhos, mas aquilo que você ouve também, né? As pessoas falam: para de comer, não sei o quê, essa menina só come. E aquilo, e eu não conseguia parar de comer pela ansiedade. E eu aceitei aquilo pra mim, né? Aquela mentira eu aceitei pra mim. Então,
Eu não acreditava que eu poderia ter um equilíbrio na minha alimentação, eu não acreditava que eu poderia ter uma estética boa, eu não me via bonita, então eu ficava sempre com aquela coisa, né? E aí quando foi passando o tempo, e até uns anos atrás eu ainda tinha essa visão sobre mim. Quando uma vez eu olhei no espelho e eu falei assim, gente, mas eu tô magra, o que tá acontecendo? Eu não estava me reconhecendo porque eu olhava para mim no espelho e ainda via aquela adolescente que era gordinha, que sofria toda aquela situação. E aí eu comecei a enxergar, e é claro que o Espírito Santo ministrando na minha vida aquilo que eu era, aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e as coisas começaram a mudar. E aí eu vejo que hoje em dia a nossa juventude, os jovens, estão sendo bombardeados nessa questão, tanto desses padrões de beleza que são absurdos, e as falas que a mídia lança sobre a questão que você tem que ter tantos ml de peito, que você tem que ter tanto de bunda, que você tem tanto de cintura, que você tem que ter aquela marca, que você tem que ter aquele tênis, que você tem que ter... E são todas as coisas que a gente é bombardeado, que aquilo que é original de Deus em nós vai se perdendo, né? Então, características minhas. E aí chegou uma hora que eu não sorria mais, que eu não era mais alegre, que eu não era mais contraída, por aquilo que as pessoas falavam sobre mim. E sair dessas garras e dessa mentira e desse sofisma que é colocado desde a infância na sua mente é muito difícil. Porque eu tive uma adolescência muito difícil por causa disso, e até um começo mesmo da minha fase adulta, por causa dessas falas que foi implantada em mim, de que eu não tinha um corpo legal, de que eu não tinha um cabelo legal, de que, sabe, o meu estereotipo não era o padrão, né, de beleza que vem. E agora eu estou conseguindo ser liberta dessas questões de ver o meu corpo de forma diferente, ver o meu rosto de forma diferente, ver o meu nariz de forma diferente, que eu era muito, muito bullying por causa do meu nariz, e eu não aceitava. De olhar no espelho e falar assim, meu Deus, por que o senhor me deu esse nariz? E hoje eu olho e falo, nossa, que legal, meu nariz é diferente. Então, tipo assim, são questões, até mesmo, sabe, muito na questão da maquiagem, eu vou fazer isso para afinar meu nariz. Não vou afinar meu nariz é assim, eu vou deixar ele assim. Então, são coisas que realmente a gente é bombardeado, e isso começa desde a nossa infância. Sim. E 24 horas a gente é bombardeado, até dentro de casa, com os nossos familiares. Então, às vezes, eu tenho me controlado. Às vezes eu olho pra Tamires e eu sempre falo, Tamires, você é gordinha e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a ver que eu tava prejudicando ela nessa questão. Sim. E eu falava, Tamires, agora eu falo, Tamires, você é tão bonita, o seu rosto é tão bonito, o seu cabelo é tão bonito. E ela, quando eu falo isso, ela vai, faz uma maquiagem, arruma um cabelo diferente. Ela responde de forma diferente. Então a gente vê que, tipo, realmente isso é uma coisa que eu tava repetindo na vida dela, algo que eu sofri na minha infância. Sim. Trazendo esse sofrimento pra ela também. E olha que interessante do que a Miss está falando, né? Vou voltar no meu testemunho pessoal. A Miss ela falou que ela era chamada de gordinha, as pessoas zoavam. Eu era magro e o diabo fez acreditar que eu era gordinho. Eu não conseguia me ver magro e por isso eu engordei. Porque eu acreditei em uma mentira. Então, quando a gente nasce com uma herança, mas Satanás, sabendo também da herança, ele faz planejamentos. Então ele observa, ele fala assim, o que tem da imagem do Criador nessa pessoa? O que tem de característica legal? Então assim, é extrovertido, fala alto. Deus criou aquela pessoa daquele jeito, porque Deus tem um propósito. Então eu sempre fui esse que falava com os adultos, que falava, sabe? Eu dou aula desde os 10 anos. Mas aí o que Satanás faz? Pega o propósito de Deus, ele enxerga o propósito de Deus e ele faz de tudo para na sua vida arrancar aquilo que da imagem do Criador você tem em você e introduzir não verdades. E aí você passa a viver por aquele sofisma, por aquela mentira que Satanás te contou.
Não está falando aí dos olhos, e é bem interessante, né? Que aqui na igreja a gente vê as irmãs, todo mundo comportado, todo mundo bem vestido, mas o homem, lá fora, ele passa uma luta tremenda, porque a mulherada hoje anda pelada na rua. E aí, como que a gente, nós homens, como é que a gente faz com essa situação? É bem complicado. Colocar os olhos nos arreios da disciplina. Que eu vou falar para os homens. Homens, é inevitável talvez. Ó, presta atenção no que eu estou falando, que é a libertação para você. É inevitável talvez a primeira olhada. Você não pode olhar a segunda vez. Com isso, presta atenção que é muito sutil o que eu estou falando. O que eu quero dizer é que vai haver situações em que os seus olhos vão ver, mas você coloca os seus olhos sobre os arreios da disciplina. Você não cai na sugestão de Satanás. Você desvia o foco. Amém. Então, a tentação, ela vai chegar independente da área. Ela vai vir para você, abre aquele site. Vai vir para você, abre a geladeira, 3 horas da manhã. Ninguém vai ver que você vai comer o bolo inteiro. Mas, como que você vence? Não resistindo. Então, eu entendo, Ricardo, o que você está falando. Realmente é um tempo de trevas. Mas o mundo jaz no maligno. O cristão, para vencer, tem que resistir. Porque senão, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não pode colocar uma muleta. Gente, 9h36 eu preciso concluir. Eu preciso avançar com o conteúdo para eu concluir, chegar no que eu quero. Senão, nós vamos colocar muletas de tipo assim: ah, foi inevitável, eu tomei, me deram uma garrafa de vinho e eu tomei, porque me deram. Né? O outro, né? Tipo, ela Sim, estava na porta. exatamente. Foi inevitável, porque ela veio com a perna, com a mini saia e praticamente sentou no meu colo. A gente não pode cair nisso. Ainda fala que tem na Bíblia. Só uma coisa que eu vou falar. Tá. Bem rápido. A gente tem que perder a ilusão que o mundo vai deixar de ser mundo. Tá? É o crente que não pode ser mundo. O crente tem que entender que ele está aqui, mas não é do mundo. E que a mentalidade, os olhos, sentimentos, emoções tem que ser celestes. Sim. Então, assim, o mundo está aí, jaz no maligno. O mundo está vivendo o seu papel de ser mundo. Agora, a gente que não pode esquecer quem nós somos, de quem nós somos e para onde nós estamos indo. Exatamente. É isso que tem que ser latente em nós, para que a gente não dê a segunda olhada. Amém. Porque eu já falei isso até numa pregação, quando nós éramos de uma outra igreja. Para a mulher também não é fácil. Lembro um dia que eu estou saindo assim da cozinha, estava vindo na frente assim um rapaz com uma camisa branca, transparente, toda colada no corpo, uma calça toda apertada. E eu falei assim, Senhor, e as irmãs, né, coitadas? Que também estão sozinhas, também querem ter alguém, que também tem problemas, desculpa que só tem adultos, né? Mas também tem problema de masturbação, de tantas coisas, vendo aquele homem todo daquele jeito sensual na igreja. Então, na hora, amor. Mas, ó, eu preciso falar uma coisa. Eu amei. Eu preciso falar uma coisa muito importante. Ó, e eu quero deixar registrado o que eu tô falando. A primeira olhada que eu falei não é uma primeira olhada assim, ó. Só na primeira olhada. Eu tô falando exatamente do que minha mãe falou. Você tá, Satanás vai colocar. Seja qual for o que a sua área vulnerável, Satanás vai trazer diante dos seus olhos. Você não precisa ir atrás do pecado. Amém. Todas as vezes que você se posicionar, e já estou falando, nós iniciamos hoje um processo. Quando você se posicionar, vou lutar contra tal área, Satanás vai trazer. Alguém vai te ligar, de repente chega, sei lá, não sei qual é a área, mas vai vir. Aí você
rejeita. Você rapidinho, opa, não. Rose, bem rápido para você É seguir. que eu cresci com a minha mãe falando assim: filha, a filha do diabo já não sabe mais o que inventar de moda, porque todo mundo vai copiar ela. Tá certo. Mas desde pequenininha eu ficava imaginando ali, inventando as coisas que as mulheres não faziam. Pois é. Então eu vou voltar aqui. Todo pecado deriva da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Então, no nome de Jesus, eu não sei o que Satanás tem colocado diante dos teus olhos para fazer você enxergar isso. Feche os seus olhos para toda mentira de Satanás. Amém. Amém. A tentação é uma ilusão. É uma ilusão. Isso não vai te preencher. Não vai trazer plenitude para o seu coração. Vai vir e vai passar. Se você permanecer no Senhor, você vai desfrutar de coisas eternas. Amém. Então, quaisquer que sejam os planos, vai ter uma aula só sobre isso, mais pra frente. Os planejamentos que Satanás fez, as mentiras que ele contou ao seu respeito, você não vai mais olhar para elas, amém? Amém. E soberba da vida. Soberba é uma manifestação de orgulho, de superioridade. É uma mera pretensão humana. É arrogância, altivez, autonomia, autoconfiança. Vem do latim superbia, que significa elevação. Ou seja, presunção. O mesmo pecado de Lúcifer. Então, quando Eva, desejável para obter sagacidade, não é o mesmo pensamento de Lúcifer? Elevação, orgulho. Então eu vou ler aqui 2 versículos. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, o texto de Gênesis nos deixa uma pergunta: o que estamos observando? Gênesis 3:6 começa dizendo que quando a mulher observou, aí ela pecou. Satanás continuará trazendo coisas aos nossos olhos para que observemos. Porém, a Bíblia nos orienta o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu queria poder dar de presente para cada um óculos com dentro da lente escrito Jesus, para você colocar esse óculos. É isso que você tem que olhar, é isso que você tem que enxergar, é este Jesus. É isso que Paulo diz, né? Prosseguindo para o alvo, né? Exatamente. Enche a sua vida de Jesus. Não vai ter espaço para outras coisas. Para terminar, nós precisamos aprender um conceito bastante importante: iniquidade. Falamos sobre o que é pecado. Então falamos que do pecado original, da origem do pecado, das fontes do pecado, que é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Vamos falar agora sobre o que é iniquidade. Quem sabe o que é iniquidade sem ler na apostila? Já leu? É o pecado repetitivo passa de pai para filho, assim. Olha, muito bem. Pois é. Iniquidade, exatamente. Iniquidade significa algo ou alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade. A iniquidade é praticada por iníquos, ou seja, quem se opõe à equidade. A iniquidade se associa ao ato de ser mau, injusto e perverso. Ou seja, enquanto o pecado é um erro de percurso, a iniquidade é uma condição. Quando você continua naquele mesmo pecado. A Bíblia vai dizer em Mateus 7:23: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Portanto, observe que a iniquidade é uma condição, um estado em que a pessoa se encontra. Ou seja, um praticante de erros sucessivos. Diz respeito a alguém que vive em um caminho de erro sem se arrepender.
é tomar o pecado por prática de vida, viver pela concupiscência, por aquilo que é atraído. Aí Tiago vai explicar, ele denuncia como funciona o esquema da sedução do pecado, que passa a tornar-se um ciclo de iniquidade. Então Tiago diz assim, feliz a pessoa que persevera na provação, ou seja, quando ela está sendo tentada. Porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa ele tenta. Cada um, porém, presta atenção, agora vai ser o fechamento da aula. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Sabe o veneno da serpente que veio na nossa personalidade? Nós vamos ser tentados por esse mau desejo. Sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo sido concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então, como funciona? É como engolir uma pílula explosiva, que quando chega aqui faz plá. É isso o pecado. Satanás coloca uma sugestão. Se eu aceito aquela sugestão, eu fico grávido do pecado. Tendo o pecado sendo concebido, gera morte. Esse é o esquema. E o que é iniquidade? Viver nesse ciclo. Satanás introduz um desejo, uma vontade, um pensamento. Eu caio no desejo, na vontade, no pensamento. Peco. Pequei. Dou à luz aquele pecado, gera morte. Vem arrependimento, culpa, vergonha. Aí eu começo a me levantar, estou bem. Satanás apresenta de novo, eu caio. Em nome de Jesus, Deus quer nos tirar de ciclos de pecado, ciclos de pensamento, ciclos de hábitos. Saia hoje. Como que a gente vence o ciclo? Como eu comecei a aula, sendo ativo na batalha espiritual. Como que eu venço? No primeiro ponto, recebi a sugestão de Satanás, me posiciono. Não. Isso se chama, como? Quem sabe? Domínio próprio. O Espírito Santo dá para o cristão domínio próprio, capacidade para dizer não, eu não vou acender um cigarro, não, eu não vou acessar o site de pornografia, não, eu não vou prosseguir com essa sugestão. Porque, irmãos, caiu na sugestão, o pecado está consumado. Vamos aprender à frente, quando falarmos sobre legalidade em portas de entrada, que todo pecado, isso presta bastante atenção, quero que vocês prestem atenção. Todo pecado tem a sua origem e está ligado a uma raiz de iniquidade. Apenas remover somente o pecado é como tirar as frutas de uma árvore. Porém, para acabar com ela de uma vez por todas, temos que arrancar a raiz. Não adianta você falar assim, eu vou parar, eu prometo, Senhor, e não tratar a raiz da iniquidade. Você não vai conseguir. Gente, a orientação bíblica sobre a tentação é fuja. Ninguém consegue. Não existe aqui nenhum super-herói. Então, neste curso, nós vamos aprender a identificar quais são as raízes que estão nos aprisionando. Por que eu penso dessa forma? Por que eu me comporto dessa forma? Tem uma raiz. Começou em algum lugar.
Entender o que te leva a uma prática persistente. Pessoas, por exemplo, com problemas sexuais, podem ter uma raiz na carência emocional. Cada caso é um caso. Então, as maldades do ímpio o prendem, e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Provérbios 5:22. Aí, olha essa pergunta que eu faço para vocês pensarem essa semana. Por que você faz o que faz da maneira que faz? Por que você pensa o que pensa da maneira que pensa? Por que você se comporta dessa maneira? Por que você não me fez essa pergunta há anos atrás? Vou contar um testemunho breve. Lembra que eu comecei a falar no início? Entre tantas coisas. Essa semana Deus me fez estudar, o Espírito Santo me fez estudar sobre as 5 linguagens do amor. Eu até estava compartilhando com a minha mãe. Hoje é fresco. E aí a Paty falou assim pra mim: eu preciso saber qual que é a sua linguagem do amor, faz lá um quiz na internet. Aí eu fui e fiz o quiz e eu descobri que a minha linguagem de amor é toque físico. O Espírito Santo começou a falar comigo. Porque eu percebi que hoje eu sou resistente ao toque físico. Então quando minha avó, minha mãe vem me dar um beijo, eu faço assim. Não me beija, não me toca. Por quê? Porque em algum momento eu não fui suprido nessa linguagem de amor. Aí eu falei: mãe, faz o seu teste de linguagem de amor. E ela fez o teste dela. Tempo de qualidade foi o dela. Eu falei: é ela. Minha mãe, a gente sempre foi de passar horas conversando. Mas a minha mãe não é de beijar, grude-gude. Ela sempre fala: ai, me deixa. Olha, é uma bobeira da infância. Talvez parte de eu pensar em algum momento que eu não estava sendo amado, que eu era rejeitado, é porque eu não estava sendo suprido na minha linguagem do amor. É verdade que eu não era amado? Não! E hoje eu tenho plena consciência, eu sempre fui. O Espírito Santo um dia falou para mim: pega as fotos da sua infância. Muitas mentiras caíram por terra. Que eu falei: gente, e a tia Fernanda sempre fala para mim: não, você foi uma criança amada. Você teve uma infância feliz. Mas o diabo mentiu na minha mente que isso não era verdade. E aí, por causa de um detalhe, muitas coisas foram desencadeadas. Então nós precisamos saber qual é a raiz. Se você está com problema, se sente constantemente abatido, entristecido, seja lá o que for, qual é a área, tem uma raiz. E o Senhor quer curar nessa raiz. Aleluia. Aleluia. Então, comece a orar, Espírito Santo, e observar e a pensar: por que eu faço o que eu faço da maneira que eu faço? E eu preciso terminar, Jesus. Aleluia. Cheguei na conclusão. Tendo compreendido que é pecado, o quanto ele nos separa de Deus e as suas consequências, fica claro porque em nós mesmos não temos forças para lidar com ele. Fomos picados pela serpente no Éden, e o seu veneno está na corrente sanguínea da humanidade. A vitória que nos faz vencer este engodo é o sangue puro de Jesus, que nos habilita a viver uma vida em que os nossos instintos podem ser reequilibrados, a nossa vontade pode ser reconquistada, podemos receber domínio próprio do Espírito Santo, a fim de quebrar o ciclo de iniquidade em nossa vida. Aí eu coloquei alguns textos. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado. Jó 10:6. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado, desde que saíram do Egito até agora. Mas ele foi transpassado por vossas transgressões, e foi esmagado por suas iniquidades. Me perdi na leitura. E o castigo
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Diante de tamanhas promessas de restauração e perdão, diante da responsabilidade do conhecimento aqui abordado, escreva quais são as áreas que você tem sido tentado. Em quais áreas os seus olhos têm sido tentados e atraídos a cobiçar. Confesse diante de Deus as suas iniquidades e oremos confiando que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao final, os olhos serão ungidos como um ato de consagração ao Senhor. E lembre-se sempre, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A tarefa dessa semana é meditar em Tiago 4. Quem conseguir ler o livro, a carta toda de Tiago, gente, a maior parte do que eu estou falando está lá em Tiago. Leia, é fantástico. Mas Tiago 4 em específico. Eu quero perguntar para vocês, qual é a raiz da iniquidade? De onde que vem essa carência? De onde que vem esse medo? De onde que vem esse sentimento de rejeição, de inadequação? De onde? Vocês vão orar, pensar sobre isso. Segundo, tenham a garantia que não importa qual é a raiz, o Senhor supre todas as nossas necessidades. A palavra diz, o Senhor suprirá as nossas necessidades. Todas. Então, se você, por exemplo, como eu, é solteiro, o Senhor suprirá a sua necessidade. Você pode ser um jovem em santidade. Amém. Se você, sei lá, tem uma necessidade afetiva, de um abraço, de uma palavra de afirmação, porque as linguagens do amor são serviço, tempo de qualidade, palavra de afirmação. Então talvez você precisava muito que esse pai, que essa mãe olhasse para você e falasse, eu te amo, eu acredito em você, você é importante. Deus, o Pai, fala isso para você. E eu também pergunto, e aí vocês vão anotar aí, a Cláudia vai vir nos conduzir numa oração. Quais são as iniquidades, os ciclos? Quais são os pensamentos persistentes? Quais são as áreas da nossa vida que a gente não consegue sair daquilo? Nós vamos colocar diante de Deus e confiar que a partir daqui, que hoje está iniciando um processo, hoje não é a finalização, não é a resolução. Hoje nós vamos apresentar para Deus e falar, Senhor, está aqui essa bucha, o que eu faço com isso? É expor a ferida, sabe? É quando o pai e a mãe falam, onde machucou? E aí, aqui, tá doendo. É isso. Amém?